Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Machine Learning com a linguagem R. E hoje, no quarto encontro, nós realizaremos a análise exploratória dos dados, para que depois, futuramente, nos próximos encontros, a gente consiga fazer a construção do modelo preditivo em cima da regra de negócios que a gente define a partir do encontro de hoje e, posteriormente, aplicar técnicas de Machine Learning para predição do nosso modelo. Contextualizando o objetivo do nosso modelo a partir do nosso encontro de hoje para os posteriores, é criar um modelo preditivo com inteligência artificial que o algoritmo ele consiga definir se a pessoa, o paciente, no caso, ele possui ou não risco de ser portador de diabetes. Tá? A gente vai importar um arquivo de Excel, uma planilha eletrônica, um .csv, chamado diabetes.csv. Esse arquivo ele possui vários dados com características de pacientes que, no final, possuem um outcome, que a gente já vai ver em seguida, que é a saída, sendo que 0 é para uma pessoa que não é portadora de diabetes, para um paciente que não é portador de diabetes, e 1 para uma pessoa que é portadora de diabetes. Ele tem que ter no mínimo de 75% de acurácia. Então, o accuracy tem que ser de no mínimo 75% para a gente ter uma precisão dos dados. Esse arquivo ele está disponível lá no meu GitHub. Eu criei um repositório. Se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link desse arquivo no GitHub, desse repositório, ele estará na descrição, assim como o link do meu site. Eu já baixei esse CSV e já entrei no RStudio Online e já criei um arquivo de script R para o encontro de hoje chamado ep4.r. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar aqui Ctrl+Shift+5 e a gente vai vir no explorador dos arquivos do RStudio Online. A gente pode fazer esse upload aqui pelo botão, então é mais fácil, tá? Desse arquivo CSV, vamos escolher o arquivo lá na minha área de trabalho, clico, confirmo. E pronto, vou dar aqui ó, Ctrl+Shift+5, Ctrl+Shift+5. Legal, tá aqui o nosso arquivo diabetes.csv. A gente pode fazer esse... A gente vai ver esse arquivo primeiro, tá? É nessa forma, a gente tem pregnâncias. É o seguinte, primeiro, a gente, no primeiro registro, a gente tem o cabeçalho das características dos pacientes. E nas demais células, nas demais linhas, aliás, a gente tem em cada célula os respectivos valores dessas determinadas características. Índice de glicose, pressão sanguínea, manchas na pele, insulina, índice BMI, da questão da função do diabetes, a idade e o outcome, que é a saída, sendo que nesse caso aqui, esse primeiro paciente, ele é um paciente portador de diabetes, e 0 para uma pessoa que não é portadora de diabetes. Esse é o CSV, tá? E se a gente vir aqui no RStudio Online e clicar em Import Dataset, a gente pode confirmar, ele vai executar algumas funcionalidades, e a gente vai poder importar esse dataset no nosso data frame, que a gente consiga já fazer essa personalização. Ele demora um pouquinho, porque ele está fazendo a instalação, e aí ele vai me dizer quais colunas eu quero, se eu quero fazer algum tratamento. A gente não vai fazer dessa forma automatizada, a gente vai vir ali em cancelar, tá? E a gente vai fazer isso de uma forma manual, que é o seguinte. Vou importar aqui, vou fazer dessa forma aqui que vai ficar mais fácil. Diabetes vai ser o nome da nossa variável do data frame. Aqui o diretório do arquivo, como a gente não tem esse diretório dentro de nenhuma pasta, a gente vai apagar e vai fazer assim. Caso contrário, a gente coloca aqui nome da pasta, seguido do arquivo .csv, que no caso é diabetes. Vou selecionar tudo e Ctrl Enter para executar, pronto. Dou um clique aqui, a gente já consegue pré-visualizar os dados desse nosso novo data frame, tá aqui todos os dados. Então, a gente tem os dados de características, os atributos de características e o atributo classe, que seria a resposta, o outcome, a saída, dizendo que 1, a pessoa é portadora de diabetes e 0, a pessoa não é portadora de diabetes, seguindo as características dos atributos previsores.
Vamos dar uma olhadinha aqui com o read. A variável se chama diabetes. O próprio RStudio Online ele nos faz uma pré-visualização dos dados. Tá? Nesse caso aqui, a gente não tem muitos dados, então a gente consegue chamar tudo de uma vez só. A gente tem 111 dados. No caso, a gente tem 110 pacientes, tá? Com características, porque o primeiro, aliás, 111 mesmo. Eu ia dizer que o primeiro é as características, não, 111 dados. A gente consegue ver os tipos dos dados. Isso é bem importante, porque a gente tem que ter uma ideia do que está sendo. Deixa eu ver, Ctrl+Shift 2. A gente vê o console. Ctrl+Shift 2. Vamos executar aqui, só para a gente ver melhor. Pronto. A gente tem os tipos de dados aqui. E a gente consegue ver que eles são todos numéricos. A maioria deles inteiros. E só o BMI e o diabetes, a função ali, eles são dados numéricos reais, cujo o separador dos inteiros para as casas decimais é um ponto. Então, tá bem interessante da gente trabalhar com esse data frame, porque são todos dados numéricos. Caso teriam dados de string, de texto, a gente talvez teria que fazer algum tipo de tratamento de dados um pouco mais específico. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, se, como fazendo parte do tratamento de dados, se a gente tem alguma coluna desse Excel que não está preenchida. E não, a gente não tem nenhuma coluna que está em branco. A gente precisa ver se tem esses valores faltantes e, se tiver, a gente precisa fazer algum tipo de tratamento nesses valores. A gente pode preencher com valores de média, a gente pode excluir esses respectivos dados, esses respectivos registros. A gente vai ter que ver, de acordo com a regra de negócio, se isso não vai impactar no desempenho, na regra de negócios, na accuracy do nosso modelo preditivo no final. Então, fica aí, de acordo com a situação, é o tratamento que é realizado. Deixa eu dar um Ctrl L. Só trouxe aqui alguns números. Então, a gente tem 500 pacientes que não são portadores de diabetes e 268 que têm o outcome como 1, ou seja, são portadores de diabetes. A gente viu que o outcome tem uma padronização aqui, né? A gente tem níveis 0 e 1. Então, a gente pode converter esse valor de numérico inteiro para uma lista, um vetor de factor, onde que a gente tem agora dois tipos, tá? Deixa eu pegar aqui para nós. A gente tem o factor outcome 1 e o nível 0. Para a gente ver melhor, claro, a gente tem que fazer aqui na função str. Executando, agora a gente tem factor de 2 níveis. Os pacientes que têm o nível 0, que não são portadores de diabetes, e os pacientes que têm nível 1, que são portadores de diabetes. E aí ele usa o nível 2 para um paciente que tem aliás, o valor 2 para o paciente que tem o nível de característica 1, ou seja, portador de diabetes, e o valor 1 para o paciente que tem o nível 0, ou seja, não portador de diabetes. A gente já fez essa classificação e isso é importante a gente fazer essa categorização de valores. Sumarizando, a gente consegue ver alguns dados específicos do nosso data frame. No caso aqui, valores mínimos, medianas, a média, com relação ao nível de insulina. E aí vem da regra de negócios. Geralmente, uma pessoa pré-diabética, ela tem um nível de insulina de 100 a 125, 130. Então, a mediana está no 79, aliás, a média está no 79,8. Ou seja, uma pessoa que não apresenta riscos de ter diabetes. Geralmente, dos 130, 140 até 150 para cima já é uma pessoa que não consegue mais controlar o açúcar, a questão do açúcar, e aí ela precisa de o tratamento de glicose, então ela já vai acarretando aí diabetes. Para a gente fazer a visualização dos dados, eu vou só ampliar aqui o plots. A gente vai primeiro verificar aqui com o gráfico boxplot, Ctrl+Shift+Save, as quantidades, tá? A gente não está relacionando nenhum dado,
nessa regra de negócios, é só para a gente ter uma visualização um pouco mais, uma representação um pouco mais visual, mais panorâmica aqui. Então, a gente vê que aonde a gente tem os quadrados e retângulos são a maior quantidade de valores nesse box plot. Então, geralmente a gente tem ali as pessoas de insulina ali na casa dos 20, 30, até os 140, 150. É que é muito interessante a gente também ver com relação à idade, a gente faz aí um comparativo, tá? Claro que a gente não está comparando diretamente os valores, a gente está só fazendo uma visualização representativa em gráficos. Um fator muito importante para quem tem ou não diabetes é a insulina. Então, a gente vai dar uma olhada nesse gráfico da insulina. Geralmente é o que a gente estava vendo ali, agora só relacionando o dado registro de insulina, a gente tem geralmente ali na casa do 0 ao 160, né? Mais ou menos isso. E a gente tem poucos registros que tem acima dos seus 200 e, aliás, mais, 320, 300 e alguma coisa. E tem alguns registros que estão beirando o limite, que estão lá em 800. Isso é extremamente alto para uma pessoa. Então, é um índice de insulina muito perigoso. Vamos gerar um histograma desse dado para a gente dar uma olhada aqui. Então, a gente tem as quantidades, tá? Das pessoas que têm entre diabetes de 0 a 100, geralmente é mais ou menos isso, de 0 a 100, a gente tem uma frequência aí bem grande, de 150 a 200, então são pessoas que estão na fase inicial do diabetes, que a gente já tem várias, inclusive. Tá? E dos 200 para cima a gente tem um índice menor, porque são pessoas que, sim, são portadoras de diabetes, que aí já tem um acarretamento do diabetes um pouco mais forte. Claro que a gente tem que fazer essa verificação também da autenticidade, da veracidade, aliás, do nosso data frame, do nosso CSV. A gente precisa fazer a verificação se de fato a regra de negócio está batendo, ou seja, pessoas que têm acima de 150 o nível de insulina, que são diagnosticadas como portadoras de diabetes, ou seja, que tem o outcome como o valor 1, porque caso contrário a gente vai ter um erro aí na regra de negócios do nosso modelo. Então a gente tem que ficar atento a isso. Aqui nesse caso, a gente vai confiar de que sim, esse modelo ele está certo. Então aqui a gente vai fazer a instalação e a gente vai importar o pacote de Blur do R para a gente conseguir fazer aí as junções, tá? As concatenações do código. Primeiro, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai criar um novo data frame onde que a gente vai relacionar, deixa eu colocar aqui, onde que a gente vai relacionar nesse chamado diabetes 2, simplesmente os dados em que as pessoas não possuem diabetes. Ou aliás, elas são até pré-diabéticas e algum pouco de diabetes. No caso que tem a insulina até 250. Então, a gente vai pegar aí uma faixa, uma filtragem do nosso modelo. Porque supõe-se que, a partir disso, todas essas pessoas elas têm o outcome como 1. Então, aqui a gente já tem, nesse modelo específico, mais filtrado, nessa fatia, a gente já tem mais dúvidas quanto ao paciente ser ou não portador de diabetes. Então, para frente disso, ou seja, acima de 250, supõe-se que todas as saídas sejam o valor 1. Então, não há por que a gente ficar trabalhando com aqueles outros dados. Vamos dar uma analisada nesse diabetes 2. Vou deixar aqui e executar. Que aqui a gente já tem alguns dados um pouquinho diferentes. Aqui a gente tem os níveis de insulina, a gente tem a idade um pouco diferente, então a gente já está trabalhando com uma faixa de valores um pouco mais na regra de negócios que a gente quer buscar da dúvida se a pessoa tem ou não esse risco, se é portador ou não de diabetes. Trazendo aí alguns dados, a gente viu que, vou fazer de novo, né? Vai ficar melhor da gente visualizar. Agora a média diminuiu da questão da insulina, 55,54, e o máximo a gente tem dados aí que tenham o registro de insulina de 250, exatamente 250.
No gráfico Boxplot, a gente vai pegar aqui, então, os valores de insulina. Agora a gente já tem algumas funcionalidades. Ó, tem poucos registros que estão acima dos 120, 115, 120. Todos eles estão abaixo disso. Então, a gente já tem uma ideia que a gente vai trabalhar com os registros geralmente nessa faixa de valores. Trazendo alguns histogramas, vou pegar tudo aqui de uma vez para a gente verificar. No primeiro histograma, pregnâncias. Então, a gente tem muitos valores aqui de 0 a 2,5, 2. Os demais não são tão comuns. As idades, a gente tem agora muita presença de pessoas mais jovens, na casa dos 20 a 25 anos, algumas na faixa dos 25 a 30, e depois a quantidade dessas pessoas, a frequência, que seria a quantidade dos dados, diminui bastante. E esse índice BMI, que a gente tem aqui, geralmente ali na casa dos 20 a 50, com ênfase clara ali dos 30 aos 35, é o que a gente tem. Essa é a análise exploratória dos dados, que a gente pode fazer. Inclusive, aqui a gente não fez muitas relações entre os dados, mas acredita-se que é fundamental a gente fazer tais relações, a gente verificar os dados através de gráficos, através de insights, fazer comparações, para que a gente chegue a uma regra de negócios, e com essa regra de negócios, com essas informações, com esses dados relacionados, a gente consiga criar regras para o nosso modelo preditivo, para a construção do nosso algoritmo do modelo preditivo. Mais informações você pode encontrar lá no meu site ubsocial.github.io, e todo esse conteúdo, inclusive, está lá. E o GitHub desse arquivo diabetes.csv, provavelmente, se você estiver me assistindo pelo YouTube, o link do meu GitHub estará na descrição. No próximo encontro, a gente vai dar início à construção do modelo preditivo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.